Três. Olá, pessoal, bem-vindos ao programa Despertos. Você está entrando num universo onde o normal é ser desperto. Bom, eu sou Cris de Pascoal e hoje estamos aqui com Maria C. Pereda, ou MC Pereda, aí como é conhecida no mundo literário, autora da trilogia O Sol Negro. E hoje nós vamos falar sobre o tema o éter, o maior segredo de todos os tempos. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Esse assunto praticamente uma destrinchada do tema anterior, né? Que nós estamos falando sobre magia. E para não juntar tudo num programa só e ficar pesado, na verdade nós desagregamos uma informação que tem tudo a ver, né, com o mundo da magia, que é o mundo da ciência e tecnologia atual. Mas agora vamos então falar de uma maneira diferente. Mas se você não ouviu o programa sobre magia, e é bom você dar uma olhadinha no programa anterior, que ele vai adicionar muito depois que você assistir esse daqui. Vamos lá. É verdade. Bom, Maria, começo perguntando para você, por que você diz que o éter é o maior segredo aí de todos os tempos? É mesmo, né? Porque o éter era uma questão esotérica no passado, era um conhecimento no passado, digamos assim, século XV, século XVI, onde se falava muito disso, 17, 18, 19, né? Quando começaram a tentar retomar esse conhecimento, e foi uma coisa que viveu-se com isso, a civilização anterior à nossa, que eram os Atlantes, eles usavam a energia do éter como energia livre no planeta e também para processos de cura, porque o éter é um estado neutro e deixa a pessoa em condição perfeita de saúde, deixando até viver muitas centenas de anos. Não é à toa que na história, né, digamos, mítica até, existe o relato daqueles seres que viveram tantos e tantos anos, e está ligado também à questão do éter, que deixa, digamos assim, o nosso equilíbrio perfeito físico. Então o que acontece com o éter, que é o maior segredo, é que nos foi suprimida essa informação, e toda vez que alguém redescobre, porque isso já fez parte do nosso passado, toda vez que um cientista ou grupos de cientistas redescobrem como manipular o éter e transformá-lo em energia, transformá-lo em novas tecnologias de cura para o homem e para o planeta, energia, a implosão, que é a energia limpa, né, para o planeta, esses seres acabam sendo impedidos, os que descobrem ou redescobrem, ou até sendo, digamos, eliminados, né, como tantos da história do planeta. Então, ele é o maior segredo, não porque é um segredo, sim porque, na verdade, não deixam que seja aplicada essa tecnologia pelos que exploram o petróleo e fazem uso de dominação das pessoas por colocar nelas o medo da falta, o medo da escassez, o medo dos recursos que são escassos, enquanto a abundância é a única coisa que realmente existe nesse planeta. Maria, como que se entende o éter do ponto de vista esotérico? Ah, bom, existe aquilo que no esoterismo se chamava de quinto elemento. Até um filme, né, Cris? Sim, o quinto elemento, né? Tem um filme que faz isso. Então, para os alquimistas, era algo assim que não se podia... Eles, naquela época, não tinham como atingir todo o estado de conhecimento, a não ser saber que o homem tem no seu corpo essa torus, que é uma torus que é a circulação de energia eletromagnética, que faz parte exatamente do que se chama éter. Então, para os alquimistas, esse quinto elemento seria, ou até, digamos, o éter, como eles falavam, seria uma substância que está acima da abóbada terrestre. Muitos desenhos alquímicos colocam acima da abóbada da Terra um símbolo, né? E essa simbologia do éter está ligada também com a consciência daquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, que vulgarmente eu poderia chamar de Deus, mas eu gosto de um termo mais amplo, então eu chamo aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê. Então é nessa fração de energia, nessa fração que está gravado todo o conhecimento do nosso universo. Entretanto, o éter está acima disso. Então ele está nisto, do nosso lado do universo, e está até fora dessa realidade, pois sabemos que
esses fluxos de éter entram na nossa realidade através do que se considera hoje, né, os buracos brancos na ciência moderna. É interessante. Então, o que nós temos? Nós temos até uma consideração alquímica e, digamos, na geometria cósmica, daquilo que se chamou até de Tesseract. Então, na Tesseract, que seria um hipercubo, vocês podem pesquisar como hipercubo, até a Marvel, né, utiliza o conceito dos seus filmes, seria um cubo que contém a massa do universo, a massa do éter. Então, é como se diz hoje com relação ao próton, né, que o Nassim Haramein publicou artigos recentes, onde fala que o próton contém exatamente toda a massa que é do vácuo, é o vácuo quântico ali presente, que é uma energia incomensurável presente em um próton. Imagine então a energia que estaria presente no universo se a gente pode considerar que 1 centímetro quadrado seria o suficiente para alimentar a Terra como um todo, de tamanha energia que se pode extrair pelo sistema de implosão. Então, esotericamente, parece que os antigos traziam essas informações daqueles que passavam de boca a boca o seu conhecimento, não tinha internet ainda, né? Então eles passavam o seu conhecimento de maneira velada, porque a grande maioria não tinha como saber isso, e eles falavam até de uma coisa muito curiosa, que era o vento do éter. E o vento do éter, hoje se sabe que é, na verdade, um vento iônico, digamos assim, que se considera que vem hoje da constelação de Leão, né? E esse vento iônico está ligado ao que esotericamente se falavam de íon divino. Não é à toa que os judeus, até acho que isso deve vir até de outros povos anteriores a eles, né, se consideram descendentes do leão de Judá, né, aquela história do leão que é importante dentro da religião hebraica, por causa da questão de que o éter entra na Terra através da constelação do leão. Isso existe em vários artigos científicos publicados. E isso significa que o sopro de Deus entra na Terra, esotericamente falando, através da constelação do leão. É bonitinho isso, né? Aí tem amparo científico. É muito, eu adorei, Maria. Eu gostei dessa constelação, a constelação de leão. Maria, como é a sua definição mais atualizada ou com menos misticismos envolvidos? Como eu brinco, né? A minha definição vai ser tipo o Dr. Spock, porque eu tiro as palavras místicas, eu tiro os conceitos místicos, esotéricos em exagero e vou simplificando para deixar uma coisa mais fácil de ser compreendida. Então, o que é o éter? O éter é a matéria primordial, né, que os físicos hoje chamam até de vácuo quântico, porque eles até têm vergonha de falar éter, não sei porquê, então eles preferem chamar de vácuo, né? Eu chamo assim, o éter, ou aéter, quem for pesquisar com T-H-E-R, o aéter, é a matéria primordial, ele não é um sólido, ele não é um líquido, ele não é um gasoso, não é um gás, ele não é sólido, nem líquido, nem gasoso, ele é um outro estado da matéria, né? Esse outro estado é um fluido que se encontra antes de um processo subatômico. Então, é aquilo que está antes de qualquer coisa e que dele deriva. Então, nele está também aquilo que se chama matéria escura. Nele está também aquilo que deriva e se chama de energia escura, né? Hoje em dia se chamam esses aspectos, mas o éter está ainda antes de tudo isso, né? Então, ele é como um fluido que se encontra nesse estado primário, né, e que existe na fonte da criação. Então, podemos dizer que o éter surge de uma fagulha com a qual vai gerar a partícula subatômica e que depois vai se tornar uma partícula atômica e depois vai ganhando carga e gera uma massa de diferentes densidades. Então, a parte magnética do éter, né, é aquela que ativa até a nossa glândula pineal, é uma parte muito importante. Então, o éter é o fluido no qual também nós expandimos a nossa consciência e no qual o que se chama hoje de energia escalar, né,
voa o nosso pensamento, vai através da energia escalar, conforme falam os físicos atuais e neurocientistas que pesquisam a transmissão de ideias de grupos a centenas até milhares de quilômetros de distância. Eles dizem que existe uma coisa que tem uma velocidade acima da velocidade da luz, e que é essa energia escalar. E essa energia escalar, ela não é transferida através da luz. Não é o sistema da matriz de espaço-tempo tradicional nossa, que precisa de luz para poder ser, digamos, mensurada. Ela vai através desse outro fluido, que nada tem a ver com a luz, que é o fluido que eles chamam de vácuo, né? E que na verdade é o antigo éter. Então é um meio de transferência que está acima da nossa realidade física e que permite, né, tanto essa transferência de pensamento ou até telepatia em estados mais expandidos de consciência, ou até a manipulação de certos elementos, como fazer o cancelamento da gravidade e poder manipular os objetos sem a gravidade, porque você tem o éter, que é a composição entre energia, digamos, magnética e uma energia radiante. Então, esses dois pilares do éter, que você vai ter também a transmissão de energia elétrica, você tem a eletromagnética, mas essa elétrica pode ser entendida como energia radiante, e a energia magnética, que é a porção de baixo. Então, o éter, ele preenche todos os campos, e é o que está entre todas as substâncias. Então, quando fala assim, o vácuo, não existe vácuo, existe o éter sempre. Então, quando um objeto está suspenso, o pessoal fala, está suspenso no ar. Não, na verdade, ele está suspenso no éter. Essa é uma longa discussão, né? Como quando você vê os discos voadores não estão suspensos no ar, eles estão suspensos no éter. O corpo do homem está envolvido nesse éter, né? Que é uma torus que circula, né? Nós temos o nosso lado esquerdo, que é o magnético, o lado direito, que é o elétrico. Então a gente atrai a energia ou padrões que nós queremos com a esquerda e mandamos energia com a direita. Existe a energia radiante que pode ser emitida, por isso que a gente vê nos filmes o pessoal fazendo assim, né? E a gente sabe que o pessoal que é especialista em artes marciais, principalmente os do Aikido, mas não só, mas os de Aikido lidam muito com o Ki, né? O Ki é o Chi, que também pode ser chamado de várias outras formas, que nada mais é que a manipulação do éter. Então, na região dos pés, nós temos a entrada magnética da nossa torus. Então, nos pés está a entrada magnética. A 2 centímetros abaixo do umbigo, nós temos o cinturão magnético, onde nós temos os anéis magnéticos. Então, quem já gosta, né, da grande fraternidade branca e gosta de estudar com escolas que se chamam de escolas ligadas à sabedoria da grande fraternidade branca, sabe que Saint Germain falava do cinturão magnético ao redor do umbigo. É interessante que há muitos anos atrás, quando eu estudava essas coisas, eu falava, nossa, que legal, cinturão magnético, mas o que é isso, né? E cinturão magnético exatamente são esses anéis magnéticos que estão em volta da nossa cintura, 2 centímetros abaixo do nosso umbigo. Então, em direção ao nosso tórax como um todo, ao longo da nossa coluna vertebral, nós temos um sistema de fluido etérico neutro, nem polaridade positiva, nem polaridade negativa. Já na altura da cabeça para cima, nós temos a parte radiante. Então a energia se torna energia radiante. É uma expansão de luz. Por isso que algumas pessoas, quando entram em estados meditativos, elas, com os olhos fechados, elas veem o farol, né? Eu sou uma delas, que vê um farol de luz enorme, com o olho fechado. Às vezes eu falo assim, dá para ter um óculos de sol, ou sei lá, porque é uma luz tão intensa que não dá para ficar. Eu falo, poxa, como é que faz com o olho fechado uma luz dessas? Eu quero dormir, eu falo, dá para apagar a luz, né? Então, isso é a energia radiante que está em cima, com a ativação magnética do terceiro olho, né, onde a gente faz essa conexão. Então, esse processo de circulação
nos coloca numa situação que, na verdade, o homem pode manipular essas energias. E o pessoal do Aikido prova, né, que tanto que o mestre do Aikido, ele se trava no abdômen, né, ele concentra o Ki nesses anéis magnéticos do abdômen, e quando a pessoa, no treinamento, vai tocar o mestre, antes de tocá-lo, ele já sai para trás num choque de onda e acaba caindo no chão, típico de Aikido. E na energia radiante, eles condensam o Ki, esse mecanismo de circulação eletromagnética, né, e jogam a energia radiante pela mão e realmente fazem jornal pegar fogo. E isso não é magia, isso é simplesmente a capacidade que nós temos de manipular o nosso campo eletromagnético, e isso já está provado cientificamente que realmente funciona, né? Só não o ativamos mais porque falta treinamento no homem e falta, digamos, a crença, o saber que é possível, o crer com o conhecimento, onde isso se estabelece já com um saber e se torna então esse caminho do centro, que é um conhecimento aplicado na lógica, né? Então isso tudo é possível. Se o mestre de Aikido pode fazer, pessoas com treinamento podem fazer também. Mas eu espero que só façam quando o homem, como um todo, o ser humano, a humanidade, esteja mais evoluída para aplicá-lo de maneira correta, né? Aí sim, né, Maria? Com consciência, é impossível. Só vai demorar a hora de acontecer, de realizar. Nós temos a capacidade. E deixa de ter o impossível, de existir o impossível. Pois é. Bom, orgonites, William Reich, tem a ver com éter. Essa energia é realmente boa para o nosso corpo, Maria? O orgônio é fantástico para o nosso corpo. Então, o William Reich foi um ser fantástico, acho que nos anos 30, né, onde ele fez a maior parte das descobertas dele. Então, o orgônio em si é eletromagnético, mas a forma como você pega, por exemplo, na caixa de William Reich, que ele fez aquela caixa onde você tinha madeira e metal, na parte interna metal, era uma caixa retangular, então ali se concentra essa energia chamada de orgônio, né? E esse é um padrão neutro muito especificamente bom para o organismo, de fato. Então essas orgonites, elas funcionam, né? Esses pessoal que trabalha com limalhas de ferro, então o ferro, ele é magnético, o alumínio, ele é elétrico, radiante, perdão, ele é radiante, né? Então você pode fazer jogos entre materiais radiantes e elétricos para criar uma torus que nós não vemos e não temos a capacidade em geral de percebê-la, mas falta, na verdade, para ativar esses mecanismos, a certeza de que isso é uma verdade. Porque foi uma verdade, ela é uma verdade, é uma energia sutil que pode ser transformada em um grande padrão de energia para a Terra. O William Reich fez trabalhos comprovados que aquilo funcionava, claro que fizeram o possível para descaracterizá-lo, transformá-lo no louco, acho até que prenderam o homem, e por aí vai. Já no século XIX, a gente tinha o barão Reichenbach, von Reichenbach, né, alemão do século XIX, que falava da energia ódica, ou odínica, que tinha a ver até com aquela energia magnética da hipnose, do Mesmer, do mesmerismo. Então, esses padrões de energia magnética, eles podem ser usados para o bem como para o mal. Então, toda vez que alguém usa hipnose, está usando magnetismo. É uma energia, não é só uma coisa que ele aprende a fazer. Ele aprende a fazer e acredita, e mal entende, muitos hipnotizadores mal entendem que eles, na verdade, estão usando energia magnética, né? E você tem até o famoso mago, a gente falou de mago no programa anterior, que eu lembrei agora, o Frà Batory, né? O Franz Bardon, que era exatamente dos anos 30, 40, 20, 30, 40, eu acho que é Franz Bardon. Ele era um mago cabalista estupendo, que fazia as pessoas levitarem no palco. Ele comprovadamente, com vários grupos de pessoas, ele parava a chuva ou fazia chover. Então, assim, essas são habilidades que o homem pode desenvolver através do uso do éter, do conhecimento aplicado, sabendo que ele interage, ele é um microcosmo no macrocosmo da torus do éter que gira em torno da Terra, do campo gravitacional da Terra. Para isso funcionar, nós temos que estar em ressonância
com a frequência Schumann, ressonância com a frequência da Terra, ressonância com a frequência do universo, porque é uma questão de mexer nessas dinâmicas. Então, isso tudo é possível, existem tecnologias para ter isso em ação, existem muitos cientistas trabalhando com isso. Então, o William Reich foi um dos precursores para o bem do organismo, para tratamento físico. O Barão von Reichenbach pensava não só no físico, pensava em naves voadoras já no século XIX. Tantos cientistas hoje trabalhando nesse resgate desse conhecimento para que nós tenhamos veículos voadores, não precisa só ser naves interestelares, são veículos voadores para substituir o petróleo, eletricidade, sem precisar ficar pagando uma conta, porque basta comprar os equipamentos que você vai ter eletricidade na sua casa, e uma vez que você ativa um supercondutor desses, nunca mais você precisa ficar trocando peças ou ficar reabastecendo, porque a coisa é contínua. Então dá para entender que um mundo sem doenças e um mundo sem ter que pagar a conta da eletricidade e sem ter que ficar limpando a sujeira da poluição, né? Seria um mundo onde donos do mundo, banqueiros e donos de indústrias farmacêuticas ganhariam menos. E é por isso que existe o empreendimento nesse conhecimento, foi transformado em esoterismo, misticismo, foi transformado, cientistas fantásticos como foi o William Reich, transformado em tontos, chamados de tolos, e por aí vai. Então, existe um momento agora de nós retomarmos esse conhecimento, basta pesquisar e ver quantos grupos trabalham associados hoje, fora dos grupos acadêmicos, óbvio, né? Não, com certeza, Maria. Infelizmente, nós estamos ainda no mundo dos espertos. Mas o mundo dos despertos está aí semeado para você que nos ouve e que está na hora de acordar. Esse programa é para isso, né? Exato. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui do internauta. Ele pergunta assim, nosso corpo humano até a Terra é uma nave espacial que navega no éter? Gostei. Então, nós acabamos mencionando isso entre os dois programas um pouquinho, né? Sim, a Terra é uma nave espacial, né? Até o pessoal fala assim, a teoria da Terra oca. A Terra, como qualquer corpo, tem vários níveis. No nível sutil, a Terra é oca. Nesse nível nós estamos, a Terra não é oca. Mas como o éter viaja entre o sutil e o denso, o éter atravessa a Terra para poder fazer essa torus circulante através da Terra e fazer com que a Terra esteja suspensa nesse fluido universal. Então, esse cancelamento de gravidade ocorre porque a Terra se torna diamagnética. Então, ela não está pendurada em uma matriz de tecido cósmico que suspende, curva e fica sustentando a Terra. Isso é uma hipótese matemática que não é a verdade, digamos, universal, né? A verdade do que acontece é que a Terra é uma nave suspensa no fluido universal, que é o éter. Nós somos uma nave, nosso corpo funciona no mesmo processo dessa torus. Todas as nossas células, qualquer parte viva de ser vivo funciona. Um átomo tem uma torus em volta dele, né? Então, essa torus de éter, esse sistema de saída por cima, entrada por baixo, circulante, na forma em que a torus funciona, que eu estou projetando uma imagem aí para vocês entenderem isso melhor, né? Isso é o que mantém as coisas vivas a nível de energia, sustenta no universo físico que nós acreditamos estar aí, mas que não passa de uma ilusão, né? Ô Maria, eu só tenho a agradecer, né? Eu tenho muitas perguntas aqui dos internautas, tenho certeza que nós faremos outros programas tão ou mais brilhantes do que esse, porque cada um é um melhor do que o outro. O pessoal está gostando muito, eu também, né? Mas, gratidão, Maria, é sempre bom estar contigo. E, pessoal, eu espero que você nos acompanhe na jornada. Afinal de contas, são 3 milhões aí de pessoas
que estão vibrando por esse mundo dos despertos, né, Maria? E é bom a gente até falar, quem não se inscreveu nos nossos canais, no Cron TV, que eu estou escrevendo aí embaixo para vocês verem Isso. e localizarem no YouTube. Então, no Cron TV do YouTube, que é o canal da Cris de Pascoal e da Cátia de Gaia, ou no meu canal do YouTube, que é O Sol Negro 11, nós postamos esses programas nos dois canais. É verdade, são 2 programas por semana, né, Maria? Bastante coisa. O pessoal tá querendo 3, deixa eu dar um pessoal 2. Eu tenho que falar com a Maria, porque eu sei que a Maria é uma pessoa muito ocupada. Mas, Maria, gratidão. Honra. Eu que agradeço. Um abração para vocês, nessas pílulas não tão pequenas assim, mas onde eu tento falar facinho para vocês entenderem. Às vezes até me enrolo tentando falar fácil, mas eu chego lá. Um abraço para vocês. Até a próxima. Oi. Diga. O sábio, ele consegue transmutar o que é difícil em palavras fáceis ao senso comum. Fazemos e a o grande possível. massa aí está sendo despertada. Gratidão. Beleza, um abração. Até o próximo Despertos. Vem com a gente. É isso aí. Tchau, tchau.